Boa noite a todos. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos diante de um grande privilégio de poder estar anunciando o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é aquela mensagem que transforma, tem transformado vidas indignas para a sociedade. Ao ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo, foram salvas. E assim nós vimos que é o poder de Deus realmente para a salvação de todo aquele que crê. Hoje nós vamos estar pensando em um tema que nos diz o seguinte: buscai ao Senhor. Nós vivemos um mundo em que nós buscamos muitas coisas. Buscamos ter uma boa formação, buscamos ter um bom emprego, buscamos ter um bom salário, buscamos ter um lugar bom para morar, ter uma boa casa. Então, isso são buscas naturais, buscas que, se porventura algumas ficarem para trás, não nos causa dano algum. Mas nós vamos ler um texto na palavra de Deus em que o profeta Isaías nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vamos ler esse texto, está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 até o 11. Nos diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então esse é o texto básico para a nossa meditação. Que Deus esteja abençoando os nossos corações ao estar meditando na sua palavra. Nós vimos então no primeiro ponto que nós podemos estar considerando nesta noite, nos diz: buscai ao Senhor. É a primeira parte desse versículo. Talvez o prezado ouvinte possa estar pensando: mas por que buscar ao Senhor? Nós vamos estar olhando na palavra de Deus para ver o porquê que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós vimos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23, que nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora no capítulo 5, versículo 12, diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, meu prezado amigo ouvinte, aqui nós vemos a razão pela qual nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós somos pecadores. Todos nós pecamos, diz o apóstolo Paulo. E também nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso
1 e 2, nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós temos visto aqui a razão pela qual nós precisamos buscar ao Senhor. Porque nós vimos já na carta do apóstolo Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E vimos também aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos afastou da presença de Deus. Então, por isso, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados e voltamos a ter comunhão com Deus. Porque o pecado, ele corta a nossa comunhão com Deus. E nós temos visto, então, o porquê que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós vimos que o pecado nos separou de Deus. O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Então, por isso, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vamos ter mais um ponto aqui. Nos diz assim, nesse mesmo versículo do apóstolo, do profeta aqui, Isaías, capítulo 55, a terceira parte, do versículo, ele diz assim: enquanto se pode achar. Então nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E diz outra parte do verso que diz: invocai-o enquanto está perto. Então aqui nós vemos uma conjunção de tempo que nos mostra que nós temos que buscar ao Senhor. É hoje, enquanto podemos achar. Então, fala de tempo. Nós não podemos deixar para buscar a Deus amanhã. É hoje. A palavra de Deus não nos chama para que nós busquemos ao Senhor amanhã, outro dia, mas sempre ela nos aponta para hoje. Enquanto é tempo, enquanto há oportunidade de buscar ao Senhor. Porque nós vimos que o pecado é algo que precisa ser tratado enquanto estamos aqui nesta vida. Por isso, todo aquele que ouve a palavra de Deus, toma conhecimento da sua situação diante de Deus, precisa resolver, enquanto está aqui nessa vida, é que é o momento de nós acertar a nossa vida com Deus. Aqui nós podemos escolher aonde queremos estar na eternidade. Se crer no Senhor Jesus Cristo, estaremos com Ele na glória para toda a eternidade. Mas se continuar rejeitando, vai estar também em um lugar eterno, mas separado de Deus, longe de Deus para todo sempre. Por isso, está diante de todos nós, de todo pecador, essa oportunidade de salvação, essa oportunidade de ter um encontro com Cristo, confiar nele como nosso Salvador. Outro ponto também, nós vamos ver aqui, que como nós temos dito, que o Senhor Jesus veio, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o verso 15, parte C, nos diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Então o Senhor Jesus Cristo veio para salvar pecador que estava perdido, que estava longe de Deus, separado de Deus. Ele veio para nos dar a oportunidade de ter um encontro com Cristo, ter um encontro com Deus, aliás, para
E o versículo 3 do Evangelho de João, verso 17, diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu prezado amigo, ele veio para nos dar a oportunidade de salvação. Mostra para nós o quanto Deus deseja salvar. Nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 65, e o versículo 2, Deus está falando ali através do profeta, e Deus diz assim: estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom. Então nós vimos, meu prezado amigo, ouvinte, o quanto Deus deseja salvar o pecador. Ele tem estado com as suas mãos estendidas todo dia, né, a um povo rebelde. Quem sabe você que não tem dado atenção à palavra de Deus, Deus tem estado com as suas mãos estendidas todo dia, querendo salvar. Então, meu prezado amigo, nós vamos ver mais um ponto aqui. Agora nós vamos ver Deus aconselhando o pecador. Deus aconselhando você para que você compreenda a sua palavra. Diz uma parte aqui do versículo, é o versículo de número 7. O Senhor está dizendo assim: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, meu prezado amigo, Deus aconselhando a você, para que você deixe as suas ideias, os seus achismos, e procura compreender o falar de Deus. Abra o teu coração, deixa Deus falar ao teu coração. Ele diz: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, meu prezado amigo, quando nós ainda não havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, nós estávamos caminhando, dando as costas para Deus, fazendo o que bem parecia os nossos olhos, andando por caminho que não era bom. Mas uma vez ouvindo o Evangelho, compreendendo, nós precisamos fazer uma meia volta e voltar para Deus. É o que ele fala aqui no versículo. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Então torne para o nosso Deus, meu querido amigo, porque ele é grandioso em perdoar. Então, nós damos graças a Deus, como é maravilhoso saber que o nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus grandioso em perdoar, um Deus que ama o pecador, que provou esse amor enviando o seu amado Filho para ser o nosso Salvador. Deus não apenas diz que nos ama, mas Ele deu prova disso, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu querido amigo, está diante de você, tudo está pronto, né? E agora o Senhor espera de você, espera a sua reação, espera você tomar uma posição diante da palavra dEle. Ele espera que você tenha compreendido a mensagem e diga para o Senhor: eu vou me entregar ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele como meu Salvador. Deus espera isto, meu prezado amigo. Nós vamos ver mais um ponto que nos diz assim, é do versículo 8 em diante. Nós vamos ver Deus continua falando a você, meu prezado amigo, falando a todos nós.
O Senhor está mostrando, dando alguns exemplos, usando algumas figuras aqui, para que você possa compreender a importância da palavra de Deus, a importância da mensagem que Deus tem para você. O versículo 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está mostrando a superioridade dos seus caminhos, dos seus pensamentos, a superioridade daquilo que Ele quer fazer por você, está muito acima do que você possa imaginar. O que Deus quer para você é algo infinitamente maior e mais importante do que o que você possa pensar. Os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos, nem os caminhos dele, os nossos caminhos. Ele está mostrando isto para nós. E o versículo 9, ele usa aqui a comparação a respeito do céu. Ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus está usando aqui a figura dos céus para mostrar o seu amor, a sua misericórdia, né, para com você. E Ele então mostra que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Então, meu prezado amigo, o versículo 10, ele usa outra comparação falando da chuva, que é algo que nós conhecemos. Ele fala da neve, que embora na nossa região não caia neve, mas nós temos conhecimento, no nosso país mesmo, lá no sul, tem neve, né? E ele diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, meu prezado amigo, então o Senhor está mostrando que assim, ele diz aqui, como desce a chuva e a neve, para lá não torna, mas rega a terra, né? Ele está mostrando que assim será a palavra que sair da sua boca. Ela não voltará para ele vazia, diz aqui o profeta. Então, meu prezado amigo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, a mensagem foi dada. Se você continuar rejeitando, a mensagem foi dada também. E ela não volta para Deus vazia. O recado de Deus fica dado. Portanto, considere, meu prezado amigo, que você tem ouvido da palavra de Deus. Não brinque com a oportunidade que Deus tem te dado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele um dia vai julgar esse mundo, diz a palavra dele, que ele vai julgar esse mundo por meio de um varão que destinou e deu prova disso, ressuscitando dentre os mortos. Então, meu prezado amigo, preste atenção na palavra de Deus, dá atenção a ela, aquilo que ela fala com você nessa noite. Porque, como ele diz aqui no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós estamos caminhando para o final e nós temos visto então, e o profeta nos chama a atenção para buscar ao Senhor
enquanto se pode achar. Nós temos visto isto. Nós vimos que o Senhor mostrou também para nós que a sua palavra, ela cumpre. Ele fez as comparações aqui a respeito da sua palavra, que ela cumpre cabalmente, né? Nós temos visto isto nesta noite, que ela não volta para ele vazia. Né? Nós temos observado isto. Então, meu prezado amigo, cabe a você aplicar essa palavra no seu coração. Cabe a você atender o apelo da palavra de Deus, porque a nossa vida, ela é passageira, a nossa vida passa muito rápido. O apóstolo Tiago disse que a nossa vida é como um vapor que aparece com pouco, desaparece. No Salmo, parece que Salmo 91, salvo engano, diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa muito rápido. Por isso precisamos tratar do assunto com respeito à nossa salvação, enquanto estamos aqui, enquanto é hoje, né? Em que nós temos que resolver essa situação com respeito à nossa salvação, enquanto é tempo. E, finalizando, eu gosto de usar um apelo que está escrito na palavra de Deus. Nós não usamos fazer apelo, mas esse apelo está contido aqui na palavra de Deus, na carta aos Hebreus. Tem Deus falando, e nós vamos estar observando esse apelo que está escrito aqui na carta aos Hebreus, capítulo 2, 1 até o 3. Deus está falando aqui assim: convém atentar com mais diligência com as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentar para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Portanto, meu querido amigo, Deus está mostrando que convém atentar com mais diligência, convém dar atenção à sua palavra. Ele está dizendo aqui no versículo 1, convém, vale a pena, você precisa, é Deus quem está falando, meu amigo. E ele mostra também no versículo 2 que a sua palavra, ela cumpre cabalmente. Ele diz que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então ele faz aqui uma pergunta que eu quero deixar com você nesta noite. Ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Graças a Deus, porque essa mesma palavra que um dia começou a ser anunciada pelo Senhor, e ela veio sendo confirmada e tem chegado até nós, até hoje, essa mensagem de salvação tem chegado a nós. Então, meu prezado amigo, pensa bem na sua situação diante de Deus. Há 2 lugares eternos em que espera o pecador. Junto do Senhor, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador, vai estar eternamente junto do Senhor, gozando das delícias perpétuas ali. Mas há um outro lugar também eterno, longe de Deus, separado de Deus, que é eterno também, que espera o pecador que rejeitar o Senhor Jesus Cristo, que não quiseram crer nele como Salvador, vai estar num lugar eterno, lugar de sofrimento, lugar de tristeza,
de ranger de dente, mas Deus não quer isto para você, meu amigo. Deus quer salvar. Nós temos visto na sua palavra que Ele é grandioso em perdoar. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, entrega sua vida a Ele, de todo o seu coração, e assim seremos companheiros para a vida eterna. E fica de pé essa pergunta: como escaparás tu, se não atentar para uma tão grande salvação? Que você possa responder essa pergunta diante de Deus, e que Deus nos abençoe.